Eu espero que sim. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que é? O Google Tradutor faz análise? O que é isso? Save Room. E bom, já faz mais de um mês que Starfield foi lançado. E o A jogo... inteligência artificial faz análise agora? Não entendi. Essa é a voz do cara. Viado. Viado. Isso é voz do cara. Viado. ainda vem dividindo opiniões de um jeito impressionante. Muitos o adoram Parece um e robô, falam que é um mano. dos melhores jogos da Bethesda. Já outros odeiam e dizem que Starfield é uma grande decepção. E por isso, nesse vídeo, eu vou contar a minha experiência em quase 100 horas jogando Starfield. E eu vou falar desde as mecânicas do jogo até a sua história. Parece e um... enredo. Então sim, esse vídeo contém spoiler. Parece aqueles dublador de seriado americano. Não, tipo assim, como é que é? Não é seriado americano, é tipo aquelas novelas americanas, aqueles programas americanos. E eu estava andando, estava vendo que aquele cavalo estava me encarando. E fui para dentro da minha casa e fiquei observando. Bah, caralho, cara, que absurdo, meu. Mas eu já quero te adiantar que Starfield é um jogo que promete uma coisa e te entrega algo totalmente diferente. O cara parece Podemos dizer que o Todd Howard e a Bethesda no documentário, a verdade o suficiente para não serem chamados de mentirosos, o que é típico da Bethesda. Mas agora, Típico? se essa outra coisa que eles entregaram é algo bom ou ruim, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Bom, eu ia deixar esse tópico mais para o meio do vídeo, já que deve ser o assunto mais polêmico de Starfield. Ah, e agora sim, Gustavo. Vamos começar com os dois pés na porta. Sistema de exploração. Olha, eu acredito que de toda aquela propaganda que a gente viu antes do lançamento do jogo, a tecla que a Bethesda mais bateu, com certeza foi a do sistema de exploração que o jogo traria. Com mais de 1000 planetas e dezenas de sistemas diferentes que você poderia explorar. Com direito aos mais diversos biomas e vida alienígena. Uma promessa um tanto audaciosa. Eu tenho certeza que muitas pessoas ao ouvirem isso, automaticamente se lembraram de No Man's Sky. Um jogo que fez uma promessa similar, mas no final entregou algo desastroso e quebrado. Mas peraí, estamos falando da Bethesda? Uma empresa conhecida por criar mundos fantásticos e imersivos, como os mapas de Skyrim, Fallout e até seus títulos mais antigos, como Oblivion. Então você pode falar tudo sobre a Bethesda. Mas mais bonito que Starfield, são bons em construir cenários. Ainda assim, 1000 planetas mais bonito que Starfield, olha esse cagalhão aí. Para a Bethesda. E se você, assim como eu, estava cético em relação a isso... Olha essa merda de mapa, cara, olha lá. Bom, você está não é possível, cara. Sim, Starfield não te permite explorar planetas inteiros como a Bethesda havia prometido. Que gráfico de bosta. Sempre que pousamos nossa nave em um mundo diferente, uma pequena área é gerada, com base nas características e biodiversidade desse planeta. É algo criado de forma procedural. E bom, o Todd sempre foi honesto em relação aos planetas não terem sido feitos à mão. Mas ele esqueceu de mencionar que se você por acaso andasse em linha reta nesses mundos, eventualmente você iria dar de cara com uma parede invisível. Ou seja, você não tem 1000 planetas inteiros. É uma ilusão. Na verdade, você tem pequenas áreas de um planeta, geradas aleatoriamente, sempre que você pousa em um lugar diferente. Um exemplo, por mais que você pouse a sua nave perto de uma cidade ou uma estrutura já pré-definida em um planeta, ainda assim será impossível chegar até essa cidade andando a pé. Eu descobri isso quando eu tentei pousar em Nova Atlântida, mas por algum bug, aquele escaneamento de rotina não aconteceu, e você só pode pousar na cidade. Cara, olha que jogo feio, mano. Meu Deus do céu. Então eu pensei, sem problemas, eu vou apenas pousar o mais perto possível da cidade e o resto do trajeto eu vou andando a pé. Ah, não vai. Muito pra descobrir que isso era impossível, quando eu bati com a fuça numa parede invisível. E mesmo que talvez você não veja isso como um problema... Entendeu o que o cara quis dizer? O cara quis dizer o seguinte... Que tinha um lugar, olha só, presta atenção, tinha um lugar da cidade, né? O que o cara pensou? Eu vou criar uma área do lado pra ir andando a pé e chegar na cidade. Pois o jogo é tão vagabundo que mesmo andando ele tem uma parede invisível. Que jogo vagabundo. Voltem o mundo, além desses mapas jogo vagabundo e mentiroso. E o Todd Howard não foram honestos em relação a isso. Tá, eles nunca disseram que você poderia dar a volta nesses planetas, mas também eles nunca disseram que você não poderia. E ao meu ver, essa é uma informação muito importante para ser simplesmente omitida. Mas como eu disse, talvez... Lies of P ou Todd? Particularmente, eu não acho que esse é o maior defeito Toddinho Howard. Starfield. No entanto, não podemos ignorar o fato de que No Man's Sky, mesmo no seu lançamento há quase 10 anos atrás, já possuía uma mecânica que te permitia dar a volta nos planetas. Então eu não sei exatamente o que impediu a Bethesda de fazer o mesmo. Claro, Starfield não é No Man's Sky, e nem está tentando ser. Mesmo assim, é válido comparar os títulos. Afinal, são jogos com propostas semelhantes. Enfim, mas será que esses mapas são bons? Será que eles são tão bem feitos a ponto de compensar por não serem planetas inteiros? Bom, em relação à construção, biomas e animais desses mundos, são até que bem decentes. Claro, eu ainda preferiria qualidade ao invés de quantidade. E estaria mais do que satisfeito se Starfield fosse composto por apenas joguinho vagabundo, olha isso aí, cara. Ao invés de 1000.
e que o uso de criação Jogo do procedural celular fosse mais uma bonito. exceção do que regra. E mais legal de Só que jogar. ninguém sempre consegue o que quer. E eu também entendo o lado da Bethesda. Eles queriam criar um jogo onde você literalmente se perdesse no universo e nas centenas de planetas. Não, ao cara, redor. sério, meu, No olha entanto, isso, cara. Ao meu ver, eles pecaram no fator mais importante, que é fazer desses planetas interessantes o suficiente. Ô, Vitor, joga aí, mano. Tu que é fanboy da Bethesda, joga aí, Vitor. Tô ansioso pela tua review, Vitor. Joga aí, mano. E por mais que esses mundos contenham uma variação de Pô, o cara que é fã da empresa tem que tancar, mano. Com mapas até que muito bonitos, fato é, apenas cenários não são o suficiente para entreter uma pessoa por muito Ô, Vitor, que isso, cara? Tá fugindo da bala, mano? É nesse ponto que entram as estruturas. Tá te escapando aí da... De bandidos, Ué, cara. Entre outros locais. E no Ué. início, explorar esses lugares Ô, é Vitor. extremamente divertido. É que nem o gadão do José aí, ó. Tá chupando Mirage porque tem que manter a postura, né, cara? E tu, ô, Vitor, vai lá, rapaz. Porque tudo parece único. Os assentamentos de mercenários, as minas abandonadas, até mesmo as cavernas. Tem que tancar. Em lugares, inclusive, você vai perceber... O Mirage é ótimo, é gote. Por exemplo, uma vez eu pousei minha nave em um planeta... Ai, meu Deus, que jogo vagabundo. Olha isso aí, com cara. vários corpos. Meu, Killzone 2 dá um pau nesse jogo, cara. Eu fico olhando assim, isso aí, mano, meu Deus do céu, cara. A gameplay horrível desse jogo, cara. Olha esse joguinho mequetrefe, joguinho vagabundo, cara. Olha isso. Dentro dela. E próximo a um dos Olha as corpos, caverninhas, havia uma mano, carta dizendo que esses mineradores tinham encontrado algo tem que platinar porém, eles ainda. foram mortos por alguma coisa que vivia lá dentro. E ao adentrar o lugar, eu vi alguns cogumelos azuis que me fizeram lembrar das cavernas de Skyrim. Mas de repente eu me deparei com uma espécie alienígena hostil. Provavelmente as criaturas que mataram os mineradores. E eu achei isso simplesmente incrível. Eu adoro visitar esses tipos de lugares que não precisam de quests ou diálogos para contar uma história interessante. Ó, tem uma minhoca no chão, Então, incrível. conforme eu continuava explorando os mundos, eu comecei a me deparar com alguns locais e bases muito semelhantes a estruturas que eu já havia visto. Sabe, aquela sensação de déjà vu? Sim, é. E conforme eu visitava mais... Bah, o cara falando desse jeito ainda me lembra muito aqueles documentários, cara. Eu vou fazer agora como se fosse, né? Aí, eu estava andando numa caverna com cogumelos azuis e de repente eu encontrei uma espécie alienígena. E eu fiquei espantado com o que estava vendo. Ai, cara, bah, mano, sinceramente, cara. Bah, olha, fiquei com medo e não sabia o que poderia acontecer comigo. e mais planetas, esse sentimento ficava mais forte. E esse déjà vu não era uma coisa da minha cabeça. O Rafa, Acontece historinha que todas pornô. essas bases de bandidos, cavernas e estruturas são copiadas e coladas em diversos planetas diferentes. E não é como se elas fossem geradas com algumas variações. Não, é exatamente a mesma coisa. Até o número e a posição dos inimigos são iguais. Meu Sabe Deus, aquela que... caverna dos cogumelos azuis? Eu encontrei esse lugar em 4 planetas diferentes. Me- Exatamente do mesmo jeito. Até a carta encontrada próxima dos corpos era a mesma. Nem pra mudarem a cor dos cogumelos, sabe? Então a magia foi se perdendo. Olha nos isso, mais cara. escravos mundos de Starfield. A ponto de eu apenas... A mesma caverna clonada 4 vezes. Então não é como se essas bases e estruturas fossem ruins. Pelo contrário. Mas elas ô Rafa. repetitivas. E eu nem sei se os desenvolvedores poderiam fazer algo... a Tava respeito aqui olhando disso. pro meus Afinal, são mil pôster. planetas. É bem difícil criar algo único pra todas essas localizações. Além disso, o fato do jogo não possuir veículos... Além não ajuda disso... muito. Starfield não tem veículos. Você é obrigado a andar pelos mapas a pé, ou com o auxílio da sua jetpack. Que ajuda um jogo pouco, bem mas ainda assim vagabundo. não é um veículo. E depois de um belo tempo caminhando, você vai acabar encontrando uma base que provavelmente já viu antes. É lógico que nem tudo é repetitivo no jogo. Cidades como Nova Atlântida, Aquila City, Neon, entre muitas outras estruturas, dispensam comentários. Você percebe que são lugares feitos com carinho e atenção, e que atendem... Cariníssimo, E cariníssimo. explorar esses locais que foram feitos à mão passa uma sensação completamente diferente de explorar algo... Vejam aí. procedural, entende? Resumindo, o sentimento que o sistema de exploração As passa cidades são feitas com amor, viu? Tu imagina se tivesse com raiva. é de algo incompleto. Com ódio. Começa interessante, mas não demora muito. Olha só que mapa bem vagabundo, cara. E sem graça. E pra falar a verdade, eu Mapa acredito bem que esse sistema de vagabundo. construção de bases e mineração de recursos vai incentivar você a explorar esses planetas muito mais do que a busca por uma aventura em si. Eu até gostaria de falar mais sobre esse sistema de assentamentos, mas pra ser honesto, eu ainda não sei utilizar completamente essa mecânica. Por isso não tenho tanta propriedade pra falar a respeito. Mas eu posso afirmar que é uma mecânica muito bem planejada e interessante. Você realmente precisa investir tempo e perks pra construir algo significativo, mas o resultado é bem As recompensador. cidades fizeram Claro, você L, também é. pode optar por comprar casas já Cidade construídas. petista. No meu caso, Salve, a minha Arima. casa é a minha nave. Ela tem uma boa capacidade de armazenamento, que é o suficiente pra mim, já que eu não curto ficar acumulando muita coisa. Então, tirando alguns itens únicos... o Não resto é curta mesmo. acumular coisa? Então tá no jogo Aproveitando que a gente tá errado. assunto, eu posso falar com toda certeza que a personalização de naves é uma das melhores coisas do jogo. Uma mecânica realmente muito divertida. Você fica tão imerso trocando peças, fazendo pequenos... É aí que eu falo, cara. Ninguém fala o que é bom no jogo. Quando fala que é bom ficar mudando peça da nave. Meu Deus, cara. Olha que mediocridade, caralho, cara. Que mediocridade, cara. Quem ainda vai falar bem alguma coisa do jogo é montar a nave. Pra quê?
Ai, aí tu se perde montando... Ah, upgrades e pintando sua nave e perde até a noção do tempo. Mas sim, aí, é quando 15 você termina horas. de fazer todas as melhorias, você logo leva um balde de água fria. E se É. lembra que não pode de fato pilotar sua nave pelo espaço, apenas orbitar alguns planetas e estações. E sabe, isso me lembrou uma coisa que a Bethesda fez há muito tempo com Skyrim. Quando a DLC Dragonborn foi anunciada, eles disseram que você poderia pilotar dragões. Isso Pilotar mesmo. dragão. E como você deve imaginar, todo mundo ficou super hypado. Quem não quer pilotar um dragão? Chega de usar cavalos. Agora eu vou cortar o céu de Skyrim no meu dragão. Mas então, a DLC foi lançada. E essa mecânica não era nada do que as pessoas estavam esperando. Sim, você podia montar nos dragões, mas não os controlar. Longe disso. Eles tinham vontade própria. Você não podia nem escolher a direção para eles voarem. Os dragões basicamente ficavam voando em círculos e tudo que você podia Que fazer bela era bosta. pousar, levantar voo ou fazer fast travel para uma região do mapa. Apenas isso. Não, você não conseguia pegar o seu dragão e ir voando com ele de Solitude para Whiterun, por exemplo. E ainda que essa mecânica de naves seja muito superior a pilotar dragões, o sentimento de não ter Pilotar total dragão. controle e liberdade é muito parecido. Claro, Skyrim já era um jogo completo. Não dá nem pra trocar a Pilotar marcha um do dragão. seria apenas um bônus. E por isso as pessoas não se importaram tanto Que quando viram pena. que a mecânica era sem graça, pois não era algo crucial para o jogo. Entretanto, a proposta de Starfield é supostamente a de exploração espacial. E um jogo de exploração espacial, onde você não pode pegar sua nave e sair voando pelo Pode espaço crer, né, livremente, irmão? é bem decepcionante. Além disso, pelo simples fato de você não poder viajar de verdade em Starfield, o jogo inevitavelmente corta uma das coisas mais importantes dos RPGs da Bethesda: o intervalo necessário entre uma missão e outra. Sabe quando você termina uma quest em Skyrim ou Fallout, e mesmo podendo dar fast travel para o próximo objetivo, você prefere ir andando até lá? Isso porque você precisa de um tempo para digerir a última coisa que fez. Fazer uma pausa, antes de falar com mais NPCs e concluir mais objetivos. Isso é essencial para o jogador respirar, e não se sentir sufocado por diálogos e tarefas. Em Starfield, você não pode fazer isso. Você termina uma missão, entra na sua nave e em questão de segundos, você já tá em outro planeta, prestes a iniciar uma nova missão. E também são nesses momentos... É, em que você segundos desliga na o cérebro teoria, né? E apenas viaja pelo mapa, que você mais Depois se de conecta 48 imerso loading. no universo desses jogos. E sinceramente, isso faz muita falta em Starfield. Mas eu não quero ser injusto. Obviamente, a mecânica de naves tem seus pontos positivos. Por exemplo, temos batalhas espaciais, que no começo parecem meio sem graça, mas quando você vai pegando o jeito e upando sua nave, você vai perceber que é mais divertido do que parece. Além Sim, disso, é. o fato de você poder invadir uma nave inimiga no meio do espaço, matar a Excelente. tripulação e tomar controle dela, é muito legal. É Mas o ponto legalzíssimo. mais forte, na minha opinião, é o fato da sua nave ser praticamente uma casa móvel, onde você pode transportar seus equipamentos e mesas de crafting pra todo canto. Agora falando sobre o combate e física de Starfield, eu sei que muitas pessoas, e talvez você, possa ter se decepcionado em relação a isso, achando que a Bethesda traria uma nova gameplay com mecânicas e física inovadora, ao invés de apenas polir a mesma engine que a gente já tá acostumado. Mas convenhamos, nas primeiras horas de gameplay mostradas de Starfield, já dava pra ver que eles não tinham criado algo verdadeiramente Era uma novo, bosta. fora o Vai sistema ver de que era uma dados. bosta. Justamente por não estar com altas expectativas quanto a isso, a engine não me decepcionou. Mas claro, é inegável que algumas coisas que eram muito boas, até nos jogos mais antigos, Aí no são fim dá piores em nota Starfield, 9 daí. ou simplesmente não existem. Como a mecânica de mergulhar. O fato de você não poder mergulhar nos rios e lagos é muito tosco. Ainda mais porque em alguns planetas... Meu Deus, olha a qualidade podemos desse encontrar jogo, vida cara. marinha. Melhor exemplo é o planeta Voli Alpha, onde está a cidade Olha de a Nil, qualidade toda dessa coberta por água, imundície. E vemos diversas criaturas nadando por ali. E eu não tô pedindo Não, cara, sério, mano. Olha a qualidade disso aí, cara. É isso aí que os cachistas estão chupando a piroca. Olha a qualidade disso aí, cara. E não vem dizer que é o vídeo. Não, é uma merda. É uma merda. É literalmente uma uma bosta. mecânica igual a subnáutica. Oh, Mas não olha o poder bichinho sequer ali. submergir na água é sacanagem. Já em relação ao combate, sinceramente, é uma das minhas coisas favoritas do jogo. Ah, Porque claramente as mecânicas foram melhoradas. combate. além de eles terem pegado as melhores características O de Fallout combate e The Elder bom. Scrolls e combinado com poderes que você consegue nos templos. Você percebe que muitos deles são praticamente os gritos e as magias O combate de Skyrim, é- e eu simplesmente adoro isso. Desacelerar o tempo e sair atirando nos inimigos em câmera lenta, que é O mais combate fácil é de muito ver. bom, né? Isso e literalmente soltar um full soldar com as mãos. Outro exemplo são as jetpacks. É uma mecânica que a gente vê nas Power Armors de Fallout 4. Mas é um negócio meio God of travado. War. Já em Starfield eu passo mais tempo no ar pulando com a minha jetpack do que andando no chão. Fora que elas deixam o combate muito mais dinâmico e fluido. Sair pulando por aí e atirando, o que é mais difícil do que parece, ainda mais se você joga no controle como eu. Subir em estruturas altas sem dificuldade, evitar minas terrestres, granadas e até escapar de inimigos é tudo muito bom. E é por Minas isso que eu vejo terrestres. esse problema pelo combate de Starfield não ser Ó, realista o ou trabalho do complexo, Rambo. porque são essas mecânicas simples, mas decentes, que ao serem combinadas, tornam um jogo em algo extremamente divertido. Minas terrestres. Agora sobre a parte que o pessoal tá mais zoando e fazendo piadas. Os NPCs. Cara, os NPCs desse jogo são muito ruins. Deixa a inteligência artificial deles, onde você pode literalmente descarregar um fuzil no meio da cidade sem que eles tenham a menor reação. Até aparência e expressões faciais. Parece que seus olhos estão prestes a saltar pra fora. E eles olham direto pra sua alma. É Que muito jogo estranho. bem desgraçado, No entanto, eu notei caralho. uma coisa. Não são todos os NPCs que são ferrados. Que jogo Aqueles que dos você infernos, consegue jogo conversar mentiroso e do opções de caralho. diálogo têm uma aparência normal.
Você percebe que eles foram feitos à mão, ao invés de terem sido gerados aleatoriamente, igual aos outros. E não tem problema não fazer tudo à mão, mas pelo menos vamos dar uma fiscalizada antes de lançar o jogo, né? Como que o pessoal da Bethesda viu o estado que os NPCs estavam e não pensaram, ô rapaziada, acho melhor a gente dar uma polida, que o negócio tá meio estranho. Essa senhora parece que sabe todos os meus pecados. Oh, hell no, man. What the fuck? Mas, por mais tosco que isso possa ser, não é nada que vai estragar a sua experiência. Não. E falando em estragar a experiência, Não vai estragar. uma das promessas que a Bethesda fez foi que Starfield não teria tantos bugs em comparação aos seus outros jogos. Mas isso não é totalmente verdade. Quando eu comecei a jogar Starfield, nas primeiras horas de gameplay, pra minha surpresa, Que jogo realmente feio. eu não encontrei muitos bugs. E nem acreditei. Pensei que a Bethesda realmente tinha cumprido uma promessa. Porém, conforme as horas iam passando, eu comecei a me deparar com mais e mais bugs. A Meu. princípio nada muito sério, apenas alguns bugs. Sem bug já é ruim. Como os marcadores de quests apontando para lugares errados, NPCs ficando presos em paredes, Ah, nosso personagem ah. caindo pra debaixo do mapa. Nada anormal para um RPG da Bethesda. É claro que para os padrões de outras empresas, como uma Rockstar, por exemplo, isso seria totalmente inaceitável. Mas ei, a gente tá falando da Bethesda. Não. Vou passar pano. Ah. Se fosse Rockstar e outras empresas, aí tinha que reclamar. Aí porque a Bethesda, cagalhão, jogos merda e soluções, aí é relevante. Pô, mas vamos, mano, o que é isso, cara? É por isso que a empresa caga, bota um cagalhão na goela de vocês, cara. Vocês ficam chupando o pau dessa empresa, abre a boca, descarrega um caminhão de merda dentro da boca, enfia um canavial de rolo no cu de vocês, tudo cagado. E aí vocês falam, não, porque a Bethesda tá acostumada, Bethesda E pode. se esses bugs continuassem apenas nessas ocasionais cenas Ai, engraçadas, tomar no pra cu. mim estaria ótimo. Ah, estaria Só que não ótimo. apenas nisso. Num determinado momento, eu me deparei com algo mais sério. Por causa de um bug, eu simplesmente não consegui completar as missões principais do jogo. Meu. Depois de um tempo, eu acabei descobrindo o que tinha causado esse bug. E era uma coisa muito estúpida. Tudo começou quando eu estava fazendo as missões principais. A culpa é dele. especificamente aquela missão onde temos que ir pra Marte. A culpa é dele, não do jogo. Solar. Deve ser a segunda quest do jogo, enfim. Eu me lembro de ter deixado essa missão de lado por um tempo para explorar os planetas e luas do nosso sistema. E numa das luas de Júpiter, eu acabei encontrando alguns itens ilegais em uma base de bandidos. E peguei esses itens. Depois voltei para a missão. Depois de um tempo, eu acabei me esquecendo completamente que estava carregando esses objetos. E após terminar a missão, eu fiz meu caminho de volta para o planeta Jameson. E só na hora que a minha nave estava sendo escaneada, que eu lembrei do contrabando. Mas já era tarde demais. Só que pra minha surpresa, não apareceu nenhuma opção para eu me render ou pagar uma multa. Ao invés disso, eu fui teleportado para uma nave da UC, onde encontrei o comandante Ikande. E falando com ele, eu iniciei a questline dos Piratas Carmesim, onde você tem como objetivo se infiltrar na frota dos piratas. E essa missão simplesmente me absorveu, e eu esqueci totalmente da história principal, porque é realmente muito boa. Inclusive, na minha opinião, é bem melhor que a questline principal. Enfim, depois Absorveu da ele. questline, eu continuei fazendo mais missões secundárias, até porque nos RPGs da Bethesda já virou tradição fazer secundárias antes das principais. E eu fiquei fazendo isso, upando meu personagem, conseguindo novos equipamentos, e só depois de um bom tempo eu resolvi voltar para as missões principais. Mas quem disse que eu consegui fazê-las? A missão que supostamente deveria aparecer pra mim era Rumo ao Desconhecido. A quest onde você vai até a estação espacial da Constellation, falar com Vladimir. No entanto, essa missão não aparecia de jeito nenhum no meu diário. Mesmo depois de reiniciar o jogo, viajar de um sistema para outro, nada funcionava. Além disso, não tinha como entrar na estação, pois não aparecia a opção de acoplar minha nave. Ou seja, que era jogo bem impossível merda. continuar a história principal. Depois de um tempo pesquisando, eu descobri que muitos outros jogadores... Eu não sei, Rafa, eu entendi isso aí também. E esse bug era causado caso você terminasse a questline da Frota Carmesim antes da missão Rumo ao Desconhecido. E irmão, qual a ligação entre uma coisa e a outra? Não faz o menor sentido. E tipo, como eu já tinha jogado mais de 20 horas depois de ter completado a missão dos piratas, não valia a pena voltar ao save. Então, eu continuei fazendo outras coisas no jogo, na esperança de consertarem esse problema logo. E após uma semana, o bug felizmente foi resolvido. Detalhe, eu não comecei a jogar Starfield no dia do lançamento, então as pessoas que tiveram esse mesmo problema... Viu, gente? Foi culpa dele, viu? Se ele não tivesse feito a missão antes, ele podia ter progredido. Felizmente foi corrigido o bug. Nos primeiros dias, ou reiniciaram seus saves, ou esperaram por volta de 2 semanas pra conseguir fazer Frota a quest principal. camisinha, é. Então eu discordo que Starfield seja um jogo que tenha menos bugs que os outros RPGs da Bethesda. Na verdade, alguns desses bugs são exatamente os mesmos. Por exemplo, uma coisa que eu não fiz, mas vi diversas pessoas fazendo, é o bug de entrar no chão e ir andando por debaixo da cidade até chegar no baú que guarda os itens e dinheiro dos comerciantes. E cara, isso é literalmente Skyrim. E eu até desconfio que a Bethesda tenha deixado esse bug intencionalmente, porque essa altura já se tornou Sim. algo fundamental do jogo. Ah, Esse jogo sim, cara, é tipo, fundamental, você não tá andando na viu? cidade E do nada Sabe, entra no Fábio? chão e encontra um baú cheio de créditos. Fundamental, Você tem que é. encontrar o cantinho exato. Viu? E ainda fazer um macete específico pra conseguir entrar no glitch. Então quem quiser faz, quem quiser não faz. Fundamental ter bug no jogo da Bethesda. Bom, e Senão por não é último, Bethesda, vamos falar aí das senão não é missões bom. E história de Starfield. E essa parte contém spoilers. É fundamental. Então, se você não zerou a campanha principal, eu te aconselho a fechar o vídeo nesse momento. Sabe, É sendo bem fundamental honesto, ter cenário eu tudo acho que as cagado. missões e as narrativas de Starfield são uma das melhores coisas que o jogo tem a oferecer. E apesar de eu não ter curtido Pior tanto a missão que questline tem é catar principal, anel, eu ó. adorei a maioria das missões secundárias.
E cara, esse jogo tem muitas histórias secundárias espalhadas pelos sistemas e planetas. E o meu problema com a história principal é que a ideia, o roteiro em si, é muito bom. Parece ter uma mistura de Rick and Morty com Interstellar. Porém, o design das missões e o jeito que elas são executadas... Rick e Morty? Ah, não. 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 Cara, esse youtuber tem que aprender a não manchar as coisas gote, cara. Rick e Morty, mano. Ih, cara, tá chovendo pra caralho aqui. Se cair, ó, tá até piscando a luz. Se a live cair é porque desligou a porra da luz. Rick e Morty, mano. Puta que pariu, cara. Nossa, mano, caralho. Será que assistiu? Não deve ter assistido pra falar uma besteira dessa, cara. É extremamente entediante e ele falou Interestelar também, não ouvi. Muito enchimento de linguiça. Conteúdo desnecessário, que você sabe que tá lá só pra main quest durar por mais tem horas. que cagar Mas vamos do início. o bagulho foda que é o Rick e Morty. Tem que cagar, né? Misteriosos, chamados de artefatos. Ninguém sabe ao certo quem criou esses artefatos. Minha mãe ou qual do o seu céu. propósito. Apenas se sabe que eles geram anomalias gravitacionais ao seu redor e causam efeitos estranhos nos corpos humanos. No entanto, apesar disso tudo, as grandes facções e grupos de Starfield parecem não ter muito interesse nesses artefatos. Na verdade, tá chovendo pra caralho, né, meu irmão? Exceto pela Constellation, um grupo de exploradores e pesquisadores espaciais que tem como objetivo principal reunir todos esses estranhos objetos e descobrir seus segredos. É a baboseira aquela de juntar metal e pedra. E além desse alojamento, o grupo também possui uma estação espacial, apelidada de O Olho, que eles usam para rastrear distorções gravitacionais pelo espaço. Já o nosso primeiro contato com o artefato acontece bem no começo do jogo. Nosso personagem começa a campanha como um minerador, em um planeta chamado Vectera. Coincidentemente, a supervisora dessa mina tinha feito um acordo com a Constellation, meio que por debaixo dos panos, para escavar um desses misteriosos artefatos. E quando eles o encontram, olha só quem é o escolhido para assiste, Anderson, vai gostar. Nosso personagem toca no artefato, ele apaga e tem uma visão bem estranha. Após falar com... O Rick é um dos melhores personagens já feitos até hoje, cara. Cara, o maluco é muito bom, cara, muito engraçado. Sarah Morgan, a presidente da Constellation, e explicar tudo o que aconteceu em a dublagem é simplesmente suprema. E coloca junto aos outros que ele já tem. Depois disso, sem muita cerimônia, a gente se junta à Constellation e aceita ajudá-los a encontrar os artefatos. Todos eles. Flopadores do dia, né? Com a main quest de Starfield. A maioria das missões é basicamente você ir do ponto A para o ponto B, pegar um artefato... A casa dos 12 abacaxis, ô Victor. É realmente isso. E na maioria das vezes, os objetivos e diálogos das missões são totalmente vagos e sem graça, e a campanha tá sempre morna, parece que nunca esquenta, mesmo quando acontecem eventos que supostamente mudariam o rumo da história. Como a missão, um preço alto a se pagar. Nessa missão, um dos membros da Constellation morre, e essa pessoa pode variar dependendo das suas escolhas. Esse é um daqueles momentos em que você tem que tomar uma decisão extremamente... Cavaleiros do Flopíaco! Porém, essa decisão é implementada de um jeito tão bobo e forçado que chega a ser tão cômico, e acaba falhando em passar o sentimento de drama e impacto. A missão acontece da seguinte forma. Assim que a gente volta para a base... Aquela NPC ali, eu vi o irmão porco falando, olha esse gráfico, foto realista, olha só, dá pra ver os poros da perereca dela. Nossa! Entregar o artefato que conseguimos numa quest anterior, percebemos que todos estão muito preocupados com alguma coisa. Não demora muito para descobrirmos o motivo de tanta preocupação. Acontece que o Olho, aquela estação espacial, foi atacada por estelares, indivíduos que também têm interesse nos artefatos. Vitor é fanboy da Bethesda até o Starfield, né? Não pensam duas vezes. Chegou ali e parou. E matar pessoas para conseguir o que querem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Os estelares atacam a estação espacial. E apesar de não terem matado ninguém, eles deixam alguma... Não importa, Luiz, o Rick é podelão. Chora mais. Vai cry? Vai cry in the shower? Pessoas extremamente feridas. E agora, eles estão vindo para a guarita, pegar os artefatos e matar qualquer um que entre em seu caminho. E a partir desse momento, temos duas opções. Podemos ir para a estação espacial, ajudar os feridos. Mas, ao fazer isso, alguém que está na guarita acaba sendo morto pelos estelares. Ou podemos ficar e defender os artefatos. Só que nesse caso, alguém da estação morre por falta de ajuda. Então o jogo te dá um ultimato, dando a entender que é impossível evitar que alguém morra. Mas essa missão é tão mal escrita que você não precisa nem pensar muito para descobrir que isso não é verdade. E que a morte de um dos membros poderia ser facilmente evitada. Ah, não acabou esse vídeo ainda, hein? A estratégia dos estelares. Quando a Constellation descobriu que eles estavam vindo atacar a guarita, foi porque os próprios estelares foram gentis para ligar e avisar que estavam chegando. Sim, tipo... O pessoal tá até saindo da live. Ah, mas que merda. E com isso, evitar que a guarita fosse alertada. E depois fazer um ataque surpresa, acabar com todo mundo e pegar os artefatos. Ao invés disso, eles preferiram ligar e queriam atacar, assim entregando o elemento surpresa de bandeja. E dando tempo suficiente pro pessoal se preparar para a batalha. Quando eu escuto as pessoas falando desse jogo aí, falando bem, falando da história, eu sempre falo que parece aqueles
aqueles continhos das revistas, sabe? Porque aí eu estava na cozinha e a minha tia fazendo bolo, e aí caiu uma faca no chão, ela se abaixou, e aí eu vendo a sua bunda, meu pau ficou duro. Eu queria entregar uma dose cavalar de porra para ela, mas fiquei com vergonha. E aí ela me perguntou, está com fome? E aí quando veja chegou a minha prima, e aí as duas ficaram peladas, e nossa senhora, cara, parece aquelas historinhas, cara. Parece aquelas historinhas. Muito legal da parte deles. Enfim, pode crer, Rafa. O jogo tenta passar a ideia de que é impossível evitar que alguém morra nessa missão. Porém, se a gente parar um pouco para analisar a situação, percebemos que seria muito simples salvar ambos os membros. Tá, pensa comigo. O pessoal que tá ferido na estação espacial precisa apenas de ajuda médica. Em contrapartida, a guarita está prestes a ser atacada. Ou seja, como nosso personagem é o membro mais poderoso da Constellation, mas seria que ele ficasse... Se cair a live é porque tá o Trojevão me trovou. Enquanto isso, um dos outros membros, que não tem experiência em combate, poderia ir para a estação e ajudar os feridos. Como o Mateu, por exemplo, o sujeito mais inútil da Constellation. Ele acredita que esses artefatos são perigosos demais. Gustavo, vou passar o vídeo pra frente, me desculpe. Pequenas mudanças repeteco. Campanha principal. Vamos ter pena das outras pessoas aí. Criativo, exceto por um pequeno problema. Sabe? Pronto, o fato da Bethesda reconhecer que as pessoas zeram seus jogos vai cair a luz. mais de uma vez. E sabendo disso, eles criaram esse New Game Plus, que te recompensa com uma nave e uma armadura melhor cada vez que você começa um novo jogo. Porém, eu acredito que o real motivo que faz as pessoas rejogarem os RPGs da Bethesda não é Tu compreende, né, Gustavo? Passei uns 10 minutos pra frente de injeção de linguiça. Classes e builds diferentes. Então eu achei meio tosco o fato de você não ter a opção de... tá acabando, Gustavo, Enfim, eu sei que eu falei muita coisa. Tá acabando, mas resumindo tudo, o que eu posso dizer é que sim, Starfield... Eu sem querer passei pra frente. Aspectos, e a maior parte dessa decepção deve ser a propaganda mentirosa que o Todd Howard e a Bethesda fizeram, dando a entender que o foco do game seria uma coisa, quando na verdade é outra. Isso, tá bom. Não é um jogo de exploração espacial, onde você pode pegar sua nave e mergulhar no meio das dezenas de sistemas e planetas. Não. Starfield é na verdade um jogo sobre narrativas, onde você teleporta de um planeta para outro, conversando com os personagens e descobrindo suas histórias. Isso não é necessariamente ruim, mas não foi o que nos prometeram. Mesmo assim, um jogo de narrativas. Eu honestamente não acho que Starfield seja um jogo ruim. Não é ruim, é bom. É um bom jogo. Por mais que a questão de... Não falei? O cara passou a noite. O cara passou o vídeo inteiro falando que o jogo é uma merda e no final é bom. É sempre a mesma coisa, cara. A exploração espacial tenha me frustrado bastante. Starfield não é apenas isso. E se você focar nas coisas boas desse jogo, como as missões secundárias, personagens, construção de bases e naves, armas, armaduras, cidades, batalhas espaciais, entre várias outras coisas. É verdade, né, Rafa? Exatamente. Exatamente. Eu não tô falando isso pra passar. Não, e os caras que iam me xingar antigamente, Rafa, tu vai lembrar, me chamava de mito Thanos. Os caras faziam montagem com a minha cara no Thanos. Eu olhava aquilo e pensava, pô, literalmente eu estralo e mato os caras. Eu posso foder os caras assim. Matei. É isso? É isso que eles pensam de mim? Pô, eu sou tão foda que os caras fazem montagem de mim sendo Thanos. Que xingamento é esse, cara? Puta merda. É a minha verdade. Então, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pra Starfield, eu daria talvez um pouquinho mais, se consertassem aqueles NPCs esquisitos e o resto dos bugs. Ué, bom, mas essa é os NPCs esquisitos, ele falou que não estraga a experiência, agora tirou nota por causa do NPC? Parar com o barulho aí, gente, é um zoológico aqui, ó. Parar aí, então, o que é? A minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Então, por favor, fique à vontade para Mito Thanos, eles falavam isso aí. Sobre Starfield. Mito Thanos. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. E até sim, acabou, Gustavo. Vimos todo o vídeo. Obrigado, Gustavo. Adorei seu dinheiro.